Rapaziada, se prepara porque nessa quarta-feira teremos jogos absurdos, tá? Vai ter Palmeiras e Corinthians, vai ter Nice e Benfica, vai ter Feyenoord contra Fenerbahçe, vai ter Atlético Mineiro contra o Flamengo, vai ter São Paulo, calma, São Paulo aqui, São Paulo contra o Atlético Paranaense, Fluminense contra Internacional, Bragantino contra o Botafogo. Irmão, na moral mesmo, muitos jogos. Jogos bons para a gente poder trabalhar, jogos excelentes. Tem muitas oportunidades nessa quarta-feira. Eu vou aqui comentar esses jogos, comentar não, analisar esses jogos para dar a melhor opção para você. Tanto quais são os melhores jogos para atuar no pré-jogo e as melhores apostas no pré-jogo e os melhores também para você levar no ao vivo. Preste bem atenção, assista até o final porque vai ser uma análise muito minuciosa, tá? De cada um dos jogos, trazendo a melhor opção para você, beleza? Então, se inscreve agora no canal, curte o vídeo, que ao longo da semana vai ter análise aqui todos os dias para ajudar você, beleza? De graça, isso aqui você não paga, conteúdo gratuito. Então, o mínimo que você tem que fazer, velho, é se inscreve no canal, na moral mesmo, tá? Vamos lá, vamos começar aqui com os favoritos do dia, tá? E eu vou falar de dois favoritos, inicialmente, eu vou falar de Palmeiras e Corinthians e por que eu coloquei o Palmeiras como favorito aqui para esse confronto. Mas não significa que é para você apostar na vitória do Palmeiras. Calma, cuidado, espera a explicação. O Rijeka vai enfrentar o Shelbourne, né? O Rijeka é favorito dentro de casa, o time da Croácia, tá? É um time melhor, joga melhor, só que tá pagando 1,20 aqui. E aí você tem a opção de trabalhar tanto no pré-jogo, se você quiser utilizar numa dupla, ou você tem a opção de levar para o ao vivo e buscar uma cotação melhor no ao vivo, tá? Então você tem essas duas opções. O Real Salt Lake vai enfrentar o Querétaro, que é o time até que o Ronaldinho Gaúcho jogou lá do México. E o Salt Lake é favorito por jogar dentro de casa, tá? E o Querétaro tá perdendo para todo mundo. É um time muito fraco defensivamente, principalmente. Né? Você pega os últimos jogos, perdeu para o Portland, perdeu por 4-1 do Minnesota, perdeu para o Pumas em casa, né, pela Liga Mexicana antes dessa Copa das Ligas, mas vem de 2 derrotas consecutivas. O Salt Lake perdeu aqui para o Atlético São Luís, mas perdeu nos pênaltis, tá? E ganhou do Clube América, né? Ganhou do Clube América jogando no México, tá? Fora de casa. Em casa, esse jogo eles vão jogar em casa, eles têm tudo para poder vencer uma equipe que defensivamente está bem frágil. Tá pagando 1,53, também fica ao seu critério se você quer trabalhar no pré-jogo ou se você quer trabalhar no ao vivo. Eu, particularmente, nesse confronto, eu vou trabalhar no ao vivo com o trade, né? Porque me traz uma segurança ainda maior. E também eu valido o que o campo estará me mostrando. Mas é um fato que aqui a gente tem um favorito que está dentro do meu planejamento que eu estarei acompanhando. E aí eu entro no Palmeiras e Corinthians, irmão. Cara, confronto para mim super equilibrado, tá? O Corinthians conseguiu uma boa vantagem em casa por 1-0. Para mim, esse jogo era para ser 1-1. O justo seria um empate, tá? Mas futebol às vezes não é justo e tá tudo bem. O Corinthians também criou e construiu para poder vencer a partida, assim como o Palmeiras. Por isso que eu coloco como o primeiro jogo um jogo extremamente equilibrado. E nesse confronto aqui, obviamente, pelo Palmeiras estar atrás do placar, o Palmeiras vai buscar mais o jogo. O Palmeiras vai buscar mais o gol. E o Corinthians vai baixar as linhas, como tem jogado assim. O Corinthians, em todos esses últimos anos, né, contra o Palmeiras, fora de casa, o que o Corinthians tem feito? Ele baixa o bloco, joga ali com todo mundo atrás do meio campo e busca os contra-ataques com o Yuri Alberto, que tem muita velocidade, com o próprio Memphis, com o Garro. Então, o Corinthians tem explorado nos jogos fora de casa essa postura, tem esboçado essa postura diante principalmente do Palmeiras. E aqui então, né, já que o Corinthians está com uma vantagem muito grande não, está com uma vantagem boa de 1-0, então ele vai baixar o bloco mesmo, ele vai jogar recuado pra caramba e vai jogar no contra-ataque. E isso abre um leque de mercados para a gente poder trabalhar no pré-jogo, tá? Que é para o Palmeiras ter mais escanteios, para o Palmeiras ter mais chute ao gol. Então essas duas opções, por exemplo, tá pagando 1,66 para o Palmeiras ter mais escanteios e mais chute ao gol. Tá pagando 1,66. Para mim é uma excelente odds, visto que nós teremos, na minha opinião, um Corinthians jogando em bloco baixo e o Palmeiras tentando muitos cruzamentos, o Palmeiras finalizando bastante de fora da área. É isso que o Palmeiras vai fazer,
por estar encontrando um Corinthians bem fechado, tá? E, consequentemente, chutes de fora da área, muitos cruzamentos, acaba gerando muitos escanteios. E aí, pela necessidade de resultado, também a quantidade de chutes de gol ser maior, é algo que eu acredito que vai acontecer, tá? Eu gosto desse mercado, gosto bastante desse mercado. Outro mercado que eu gosto bastante é do empate ou Palmeiras, o abaixo de 4 gols, tá? Que aí você pode utilizar essa opção para combinar em uma dupla. Por quê? Pela postura do Corinthians, como eu já expliquei para você. Então, e o mercado de cartões também, né? Então, por exemplo, uma aposta também que nesse momento que eu estou gravando o vídeo ainda não abri esse mercado de cartões, mas uma aposta que eu vou fazer é para o Palmeiras e Corinthians, ambos os times receberem pelo menos 2 cartões, é o que eu vou fazer, porque eu acredito que vai ser um jogo muito brigado. E o empate o Palmeiras. Aí vai depender de quanto estará pagando essa aposta na hora de criar, tá? Ah, Marcão, em relação à vitória do Palmeiras, cara, essa vitória do Palmeiras eu recomendo você analisar no ao vivo, porque o Palmeiras vai precisar se expor em determinado momento do jogo. E o Corinthians está jogando pelo empate. Então, esse jogo, o Corinthians pode arrancar esse empate diante do Palmeiras, na minha opinião. Dificilmente eu vejo o Corinthians vencendo esse jogo lá, no Allianz Parque. Mas, do jeito que o ataque do Palmeiras está tendo dificuldades em marcar gols, eu recomendo dar um passinho para trás aqui e não fazer essa vitória do Palmeiras no ao vivo. Para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Se for trabalhar com empate, vale. Se for para trabalhar o under, vale. Se for para trabalhar cartões, vale. Escanteios e chutes ao gol do Palmeiras, vale. Agora a vitória ao vivo. Vai depender muito do que o jogo estiver mostrando. E mesmo que o Palmeiras esteja agredindo, tome cuidado, tá? Porque o ataque do Palmeiras tem tido muita dificuldade em fazer gol, tá? Principalmente nesses jogos grandes, nesses jogos decisivos. Beleza? Trazendo aqui para a handicap asiático que eu coloquei, aqui são alguns jogos que eu vejo um certo favoritismo, mas que não é tão favorito assim. Como, por exemplo, o Nice vai enfrentar o Benfica. Eu vejo o Benfica com um leve favoritismo. O Benfica que fez um excelente jogo contra o Sporting pela Supercopa de Portugal e acabou levantando a taça, né, contra o Sporting. Então já começou muito bem a temporada. Se reforçou para a temporada, principalmente com a chegada do Richard Rios. Porém, o Nice, eu não sei porque eu não acompanhei o Nice na pré-temporada. Então eu não sei como é que o Nice vai estar aqui para esse confronto. Mas obviamente a gente sabe que o Benfica é superior, né? Em termos de elenco é superior. O time que vai a campo é superior. Mas como o jogo é na casa do Nice, ou seja, na França, aqui dá para a gente utilizar um handicap asiático, que é o Benfica mais um. É uma opção que eu vejo com bons olhos, esse Benfica mais um, para combinar em uma dupla, tá? Isso significa que o Benfica pode até perder por um gol de diferença, que aí será reembolso. Caso de empate ou vitória do Benfica, é green, beleza? Então, o handicap asiático mais um Benfica é uma boa. O Feyenoord contra o Fenerbahçe também se reforçou bem para essa temporada, tá com um time bom, um time organizado, e o Feyenoord, pelo contrário, perdeu atletas, né? O Feyenoord tinha perdido o Jimenez pro Milan, né, que era o principal jogador do time. Agora perdeu o Igor Paixão, que se tornou o principal jogador do time. O Igor Paixão foi pro Olympique de Marseille. Então, o Feyenoord chega para esse jogo, para essa temporada, com desfalques importantíssimos, tá? E por isso que eu vejo o confronto com o favoritismo do Fenerbahçe. Só que o Fenerbahçe, cara, é um time que também defensivamente acaba vacilando muito. Para mim tem um time melhor do que o Feyenoord. Acredito que esse ano vai para a Champions League, que ano passado foi eliminado nessa fase. Mas é um jogo onde vai ser muito difícil por ser fora de casa esse primeiro jogo, tá? Devido aos desfalques do Feyenoord, eu gosto também de trabalhar o handicap positivo para o Fenerbahçe. E eu gosto do handicap mais 1,5. Ou seja, o Fenerbahçe pode perder até por um gol. Se perder por 2 gols, é red. Se perder por um gol, é green. Então esse Benfica mais um e o Fenerbahçe mais 1,5 no handicap asiático, para mim é uma boa, beleza? Atlético Mineiro contra o Flamengo. Cara, um jogo muito difícil e um jogo que eu acredito que o cenário vai ser o mesmo cenário dos últimos jogos entre Atlético e Flamengo que a gente viu no Brasileirão e a gente viu na Copa do Brasil. Ou seja, o Atlético jogando com bloco baixo, buscando o contra-ataque, ainda mais porque tem a vantagem por um gol. Ou seja, eu vejo um cenário muito parecido do que eu comentei de Palmeiras e Corinthians, eu vejo parecido aqui. Por mais que esse jogo seja na casa do Galo, mas o Galo tem demonstrado um respeito muito grande pelo Flamengo
e tem que ter mesmo, porque tem um time muito forte, né? E o Galo encontrou uma forma de neutralizar o Flamengo, que é a marcação individual, uma marcação muito forte, jogando com bloco baixo. Quando dá, pressiona a saída de bola, né, principalmente no tiro de meta. Então o Galo tenta pressionar, fazer uma pressão, porque tem jogadores de frente muito rápido, que é o Rony e o Coelho. Então eles são bem rápidos. Eles pressionam bastante e às vezes também o Hulk, né? Também fazendo essa pressão, revezando ali com o Rony. E foi assim que o Atlético Mineiro fez o gol contra o Flamengo. Quando eles não conseguem roubar a bola ou fazer o Flamengo dar uma esticada de bola longa, né? Quando o Flamengo consegue sair, o que é que esses jogadores fazem? Eles recompõem rápido e jogam no bloco baixo, buscando o contra-ataque com a bola longa para o Rony, que foi isso que o Atlético Mineiro tentou nos 2 jogos contra o Flamengo. Nos 2 jogos eles tiveram chance de marcar, no segundo jogo ele marcou através da falha do Léo Ortiz, e o Galo tem essa vantagem para esse jogo, tá? Também é um jogo que, assim como o Palmeiras, eu vejo um leve favoritismo do Flamengo, mas não vale a pena apostar na vitória do Flamengo. Muito arriscado, tá? O que é que eu gosto aqui? Do empate ao Flamengo, eu vejo com bons olhos, tá? Pela postura que o Galo deve exercer e pela qualidade do time do Flamengo, que vai com força máxima para esse jogo. Então, o empate ao Flamengo, para mim, é uma boa. Para o Flamengo dar 3 chutes no gol também é uma boa. Ou seja, já é uma aposta criada que eu indico para vocês. E também eu vou olhar para o cenário do Flamengo ter mais escanteios no jogo, pela necessidade do resultado. Então, pela necessidade do resultado, pelo Galo jogar com bloco baixo por ter a vantagem, eu acredito que o Flamengo tem grandes condições de ter mais escanteios nesse jogo, ok? Agora, jogos com gols, eu vou passar bem rápido aqui, porque tem muitos jogos, tá? O Salzburg vai enfrentar o Clube Bruges. O Salzburg tem um ataque muito bom, costuma marcar muitos gols, inclusive tem uma média de 2 gols marcados, só que é um time que sofre bastante gols. Ambos os times, em 70% dos jogos, ambos marcam, tá? É um jogo extremamente equilibrado e eu gosto sim de olhar para esse ambos marcam, pagando em 61, na minha opinião, tá pagando bem. O Ludogorets contra o Ferencváros, eu gosto do over 1,5. São 2 times que têm uma média alta de gols, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, em 60% dos jogos do Ludogorets aconteceu over 1,5, em 90% dos jogos do Ferencváros aconteceu o over 1,5. Então gosto desse over 1,5. Gosto do over 2 também, que está pagando bem, vale a pena para esse confronto. Lecce contra o Estrela Vermelha, também é um jogo nessa mesma pegada, muito favorável para gols. 80% dos jogos do Lecce aconteceu com ambos marcam, tá um número muito alto de gols marcados, 2 gols por jogo, assim como o Estrela Vermelha tem uma média de quase 3 gols por jogo. Isso é muito, obviamente, do campeonato sérvio, que é um campeonato que eles doutrinam, né? Mas a média de gols marcados dos 2 times é bem alta. O over 1,5 também é uma boa e está pagando bem. O over 2 asiático, de gols asiáticos, também é uma boa. E eu não descarto para esse confronto ambos marcam, mas o ambos marcam leva para o ao vivo para você validar o que está acontecendo dentro de campo, tá? Basel contra Young Boys, um clássico suíço, né? O ambos marcam para mim é uma boa, só que tá pagando em 40, tá pagando pouco. Então o melhor é levar pro ao vivo para pegar uma cotação melhor. Mas eu vejo um jogo muito favorável para gols aqui, tá? Inclusive o retrospecto entre eles recente aconteceu isso. 6-2, 2-1, 3-2, aí teve 1-0, 5-1, 1-0, 3-0, 1-1, 4-2, 3-0. Ou seja, jogos com gols. E nos últimos 3 jogos entre eles aconteceu ambos marcam. E aqui eu acredito que tem tudo para se repetir. São os melhores times da Suíça, são os 2 times que sempre estão brigando ali pelo título, tá? Atlético Paranaense contra o São Paulo. E eu já cansei de falar aqui dos jogos do Atlético Paranaense, cara. De ser favorável bastante para gols, né? Cadê aqui? Os últimos jogos do Atlético Paranaense, ó. A gente para olhar. 1-1, né, contra o Paysandu agora, 2-1 contra o São Paulo, 2-2, 1-1, 3-2, aí teve 1-0, 1-0, 1-0. Seguido, né, aqui, mas o retrospecto recente, os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, tem acontecido ambos marcam, mas tem acontecido o mercado de gols. O São Paulo deu uma relaxada, acabou deixando esse confronto aberto, né, com 2-1, e esse jogo eu vejo um jogo também favorável para gols, porque o Atlético vai precisar sair. Então vai dar os contra-ataques para o São Paulo, e o São Paulo tem utilizado muito bem os contra-ataques, inclusive vencendo as últimas partidas, jogando justamente no contra-ataque. Então eu não vejo aqui um jogo onde o São Paulo fique sem marcar, por exemplo. E pela exposição que o Atlético Paranaense deve aplicar nesse jogo, aí é que se torna um jogo favorável para gols mesmo, por conta que precisa do resultado, tá? Então o over 1,5 é algo muito bom de se olhar e tá pagando bem, 1,53.
O Orlando City vai enfrentar o Necaxa, tá? Também outro jogo favorável para gols. Eu sei que tá pagando pouco aqui. Não descarto, ambos marcam também. Como eu falei, essa liga é uma das melhores ligas para gols, tá? Para se trabalhar. Eu trabalho bastante e você já sabe porque todo vídeo, todo jogo eu comento. Em 90% dos jogos do Orlando aconteceu com ambos marcam. Em 80% dos jogos do Necaxa, tá? Isso olhando os últimos 10 jogos. Muito alto e muito forte se ambos marcam. Atlanta United contra o Atlas. Jogo bom para 1,5, para trabalhar os gols acima de 1,5. Os jogos do Inter Miami, já cansei de dizer, aqui tá sem o Messi, tá? Mas sempre é um jogo muito bom pro over 1,5, sempre é um jogo muito bom pro ambos marcam, sempre é um jogo muito bom pro gol HT, cadê aqui o gol HT? O gol HT é sempre muito bom, sempre um jogo favorável para gols. Clube América contra o Portland Timbers também é um jogo muito bom para gols, tá? O over 1,5 pagando em 20, ou seja, dá para combinar em uma dupla, né? Uma over 1,5 aqui do Atlanta e over 1,5 do Clube América, ok? E Fluminense Internacional, o primeiro jogo foi um 2-1. E aqui eu acredito também que teremos jogo com gols, porque o Internacional poupou muitos atletas agora no jogo dentro de casa pelo Brasileirão contra o São Paulo, justamente para focar aqui na Copa do Brasil. Vai para cima do Fluminense, vai dar os contra-ataques para o Fluminense. E os jogos do Internacional têm sido jogos malucos e com muitos gols, né, velho? 2-1 contra o São Paulo, 2-1 contra o Fluminense, tomando 2 gols do Fluminense, 2 gols do São Paulo, isso dentro de casa. Contra o Vasco foi 1-1, mas esse jogo era para ser uns 3 gols, tá? De cada time, a verdade é essa. Acabou terminando 1-1. 2-1 contra o Santos, 1-0 Ceará, 1-0 Vitória, 2-0 contra o Atlético Mineiro, mas aqui já foi antes do Mundial de Clubes, tá? Os jogos recentes do Internacional têm sido com muitos gols, e aqui eu acredito também que teremos um jogo com gols apagando em 50 over 1,5, ok? E para finalizar, Bragantino contra o Botafogo. Nesse lado a gente tem um Botafogo que já construiu um bom resultado, 2-0, né? Então o Bragantino em casa a gente sabe que é sempre um jogo muito difícil para os adversários, é um time muito forte, só que ultimamente o Bragantino tem sofrido bastante, né? Perdido jogos, sofrendo bastante gols. Aqui eu vejo o jogo que é o seguinte, o Botafogo gosta, né? O Ancelotinho gosta de jogar com um bloco mais baixo e jogando contra-ataque. É assim, né, na maioria dos jogos, principalmente quando o Botafogo está ganhando. Né? O Botafogo, quando está na vantagem durante o jogo, eles baixam o bloco com o Ancelotinho e jogam no contra-ataque. E aí mata o jogo no contra-ataque. Aqui, por ter uma vantagem de 2 gols, ele deve fazer isso desde o início, tá? Ou seja, fortalece a necessidade do Bragantino de poder se expor e, consequentemente, de ter mais escanteios no jogo. Então, para mim, a melhor aposta desse confronto aqui de Bragantino e Botafogo é para o Bragantino ter mais escanteios na partida. Por isso que eu coloquei aqui como mercado de canto ser a melhor opção, tá? Espero ter te ajudado aqui com esse vídeo. Amanhã tem mais planejamento e análise detalhada para vocês. Já se inscreve no canal para ser notificado e curte o vídeo para o vídeo ser entregue para mais pessoas. Tamo junto!